Antes de mergulharmos na história de hoje, deixe um comentário dizendo de onde você está nos assistindo. E não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10 no final. Agora, vamos começar. O porto brilhava como uma caixa de joias espalhada sobre veludo negro. Mastros de iates balançavam suavemente, suas luzes refletindo na água escura em fitas cintilantes de ouro e prata. Uma música suave flutuava pelos pieres, uma melodia de jazz sensual misturando-se com risadas e o tilintar de taças de champanhe. Maya Bennett estava na entrada do Pier 7, segurando o celular e apertando os olhos para o endereço que sua melhor amiga, Sophie, lhe enviara 2 horas antes. Pier 7, Iate Aurora, 20 horas em ponto. Não se atrase. Vista-se bem. Maya olhou para sua roupa, um vestido preto simples emprestado de sua colega de quarto, sapatilhas que já tinham visto dias melhores e uma bolsa de mão de brechó que custara apenas US$ 5. Não era exatamente o traje para uma festa de iate, mas teria que servir. A faculdade não deixava muito espaço no orçamento para vestidos de grife. Ela caminhou pelo pier, suas sapatilhas fazendo leves sons sobre as tábuas de madeira. Os iates se erguiam de ambos os lados, cada um mais extravagante que o outro. Nomes pintados em letras elegantes adornavam seus cascos: Serenity, Diamond Dreams, Endless Summer. E então ela viu Aurora. O nome reluzia em letras prateadas, iluminado por suaves luzes âmbar. O iate era enorme, com 3 convéses e janelas do chão ao teto, revelando vislumbres de convidados elegantemente vestidos. Um tapete vermelho corria do pier até a passarela polida. Aquilo definitivamente era o tipo de ambiente que Sophie adorava. Sua amiga sempre teve conexões na alta sociedade, graças ao império empresarial de seu padrasto. Maya respirou fundo, ajeitou o vestido e subiu pela passarela. Um homem com um uniforme branco impecável segurava um tablet na entrada. Boa noite, senhorita. Nome, por favor. Maya Bennett, respondeu tentando soar confiante, como se realmente pertencesse àquele lugar. Ele rolou a lista, franzindo a testa por um instante, até que o rosto se iluminou. Ah, sim. Bem-vinda a bordo, senhorita Bennett. Aproveite a noite. Maya exalou aliviada e entrou. Imediatamente foi envolvida pelo calor e pelo aroma intenso de perfumes caros misturados com o cheiro do mar. O convés principal era deslumbrante, sofás de couro branco organizados em grupos elegantes, um bar completo, atendido por 2 bartenders de gravata borboleta e uma banda ao vivo em um pequeno palco próximo à proa. Convidados circulavam por toda parte, todos impecavelmente vestidos. Maya se sentiu subitamente completamente fora do lugar. Pegou o celular e mandou mensagem para Sophie. Estou aqui. Onde você está? Nenhuma resposta. Guardou o celular e decidiu pegar uma bebida enquanto esperava. No bar, pediu uma taça de vinho branco, tentando não se preocupar quando o bartender serviu de uma garrafa que provavelmente custava mais que seus livros da faculdade. Tomou um gole, se virou e quase colidiu com o peito de um homem. Oh, me desculpe, disse, olhando para cima e congelando. O homem era alto, facilmente mais de 1,80 m, com cabelos escuros penteados para trás de forma impecável. Provavelmente cuidadosamente calculada. Vestia um terno azul marinho sob medida que parecia uma segunda pele, e seus olhos, de um cinza azulado penetrante, se fixaram nos dela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Por um instante, nenhum dos dois se moveu. Você deve ser a Maya, disse ele finalmente com a voz baixa e suave, com um leve tom de diversão. Maya piscou. Sim, como você... Ela começou confusa. Ele estendeu a mão. Sou Ethan Cross. Prazer em finalmente conhecê-la. O aperto de mão era firme e quente. A mente de Maya disparou. Finalmente me conhecer? Sophie tinha mencionado ele? Ela não conseguia se lembrar. Prazer em conhecê-lo também, disse, conseguindo sorrir educadamente. Ethan fez um gesto em direção ao convés superior. Vamos? Lá em cima é mais tranquilo. Podemos conversar melhor. Maya hesitou. Talvez devesse esperar por Sophie. Mas, por outro lado, aquele homem parecia saber quem ela era. Talvez Sophie o tivesse enviado para procurá-la. Claro.
disse, seguindo-o até uma escada em espiral. O convés superior realmente era mais silencioso. Apenas alguns convidados estavam perto do parapeito, contemplando o horizonte da cidade iluminada à distância. Ethan a conduziu a uma área de estar privativa, um sofá branco luxuoso sob um dossel decorado com luzes de fada. Sentaram-se e Ethan serviu uma taça de champanhe, tirando a garrafa de um balde de prata. Então, disse Ethan, recostando-se e estudando-a com aqueles olhos penetrantes. O ar parecia carregar tensão e mistério, como se algo inesperado estivesse prestes a acontecer. Fale sobre você. Maya riu nervosamente. Essa é uma pergunta bem ampla. Ele sorriu. Então, comece de qualquer lugar. Me surpreenda. Ela tomou um gole de champanhe, ganhando tempo. Toda aquela situação parecia surreal. Ok. Bem, eu estou no último ano na State University, cursando comunicação. Trabalho meio período em uma cafeteria para pagar o aluguel. Não estou muito acostumada com... Ela gesticulou ao redor para lugares assim. A expressão de Ethan suavizou. Eu também não estava no começo. Mesmo? Maya arqueou uma sobrancelha. Você parece bem à vontade agora. Ele deu de ombros. O dinheiro muda as coisas, mas não muda quem você é. Pelo menos não deveria. Havia algo no tom dele, um leve cansaço que a surpreendeu. Ela o observou mais de perto. Ele tinha o tipo de rosto que poderia estar na capa de uma revista. Mandíbula marcada, traços perfeitamente simétricos. Mas havia algo mais. Uma guarda nos olhos dele, como se ele estivesse sempre calculando, sempre um passo à frente. E você? Maya perguntou. O que faz? Ethan hesitou, como se ponderasse a resposta. Eu comando uma empresa, principalmente investimentos em tecnologia. Maya assentiu, tentando parecer impressionada, embora não tivesse ideia do que aquilo realmente significava. Antes que pudesse perguntar mais, um garçom apareceu com uma bandeja de aperitivos. Ethan acenou para que ele se aproximasse e ambos pegaram um pequeno prato. Na hora seguinte, conversaram sem parar. Ethan perguntou sobre a faculdade, livros favoritos, sonhos. Depois da graduação, Maya se pegou se abrindo mais do que esperava. Ele era um bom ouvinte, atento de um jeito que a fazia se sentir a única pessoa naquele iate. Mas algo a incomodava no fundo da mente. Onde estava Sophie? Ela conferiu o celular novamente. Ainda sem resposta. Ethan percebeu. Está tudo bem? Maya forçou um sorriso. Sim. Só estou me perguntando onde minha amiga está. Ela me convidou para hoje à noite. A expressão de Ethan mudou sutilmente. Algo indecifrável passando por seu rosto. Sua amiga? Sim, Sophie. Sophie Chen. Você a conhece? Houve uma pausa. Então Ethan se inclinou para a frente, o olhar intenso. Maya, preciso te perguntar uma coisa. Quem te contou sobre hoje à noite? Sophie me enviou o endereço. Maya respondeu lentamente, sentindo um arrepio subir pela espinha. Por quê? Ethan apoiou o copo na mesa, a mandíbula se contraindo. Porque isso não é uma festa. É um evento privado. E você... Ele fez uma pausa, os olhos vasculhando os dela. Você não deveria estar aqui. O estômago de Maya caiu. O quê? Este iate é meu, Ethan continuou, com a voz calma, mas firme. E hoje à noite eu deveria encontrar alguém. Um encontro às cegas que meu assistente marcou. Quando você entrou e disse que se chamava Maya Bennett, eu... assumi. Ele parou, exalando com força. Você pensou que eu era seu encontro às cegas. A voz de Maya saiu quase um sussurro. Exatamente. O mundo pareceu girar. O coração de Maya disparou. Meu Deus, eu... Me desculpe. Achei que era a festa da Sophie. Não sabia. Ethan levantou a mão. Está tudo bem. Claramente houve um mal-entendido. Mas agora Maya estava de pé, a vergonha subindo pelas bochechas. Eu deveria ir. Não deveria estar aqui. Me desculpe mesmo. Ela se virou em direção à escada. Mas Ethan segurou seu pulso delicadamente. Espere. Ela olhou para ele, o coração acelerado. A expressão dele havia suavizado, a mão leve, quase hesitante. Fique, disse ele baixinho. Por favor. Maya o encarou,
a mente girando. Por que você quer que eu fique? Acabei de invadir seu evento privado. O canto da boca dele se ergueu em um leve sorriso. Porque na última hora tive uma conversa melhor com você do que com qualquer outra pessoa nos últimos meses. E além disso, ele acrescentou, os olhos brilhando com algo travesso. Se meu verdadeiro encontro às cegas aparecer, você pode fingir ser ela. Assim, tenho uma desculpa para sair mais cedo. Maya não resistiu. Ela riu. Isso é um plano terrível. Provavelmente, Ethan concordou. Mas também é a coisa mais interessante que aconteceu comigo em muito tempo. Ela mordeu o lábio, dividida entre constrangimento e curiosidade. Contra todos os instintos lógicos, sentou-se novamente. Tudo bem. Mas só porque não quero atravessar aquela multidão sozinha. O sorriso de Ethan se alargou. Fechado. E assim, a noite tomou um rumo inesperado. Nenhum dos dois sabia ainda, mas esse mal-entendido era apenas o começo. As bolhas da champanhe fizeram cócegas no nariz de Maya enquanto ela tomava outro gole, tentando processar o que acabara de acontecer. Ela tinha invadido o iate de um bilionário, sendo confundida com seu encontro às cegas, e agora estava ali, fingindo que tudo era perfeitamente normal. Ethan parecia se divertir com toda a situação. Ele se recostou contra as almofadas, um braço apoiado no encosto do sofá. Postura relaxada, mas os olhos atentos, observando cada movimento dela. Então, Maya, engoliu em seco. Ela disse, desesperada para preencher o silêncio. Você faz isso com frequência? Invade meu próprio iate? Os lábios de Ethan se contraíram em um meio sorriso. Não. Eu quis dizer marcar encontros às cegas. Ele exalou, um lampejo de defesa passando pelo rosto. Não por escolha. Minha assistente acha que eu trabalho demais. Provavelmente está certa. Maya inclinou a cabeça. E você trabalha demais? Sempre. A resposta foi imediata, quase reflexiva. Então ele pareceu se conter. Mas hoje à noite estou abrindo uma exceção. Por quê? A pergunta escapou antes que Maya pudesse impedir. O olhar de Ethan a manteve presa. Porque eu prefiro conversar com alguém que não espera nada de mim. As palavras pairaram no ar, pesadas e carregadas de significado. O peito de Maya apertou. Ela não sabia o que dizer. Antes que pudesse responder, passos ecoaram na escada. Uma mulher surgiu, alta e elegante, vestida com um deslumbrante vestido dourado. Seus cabelos escuros estavam presos em um coque impecável, e seu sorriso, embora radiante, era calculado. Ethan, aí está você. Procurei por toda parte. Ethan endireitou-se, a expressão se tornando educada, porém distante. Victoria, ele murmurou. Ela deslizou até ele, os olhos lançando um breve olhar para Maya antes de ignorá-la completamente. Queria apresentá-lo ao senador Harlow. Ele está muito interessado em discutir seu novo empreendimento. Ethan se levantou e Maya de repente sentiu-se invisível. Claro, disse Ethan, com suavidade. Com licença por um momento. Maya. Ele seguiu Victoria escada abaixo, deixando Maya sozinha no convés superior. Ela soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Isso é insano, murmurou para si mesma. Pegou o celular novamente e finalmente havia uma mensagem de Sophie. Meu Deus, Maya, me desculpe. Dei o número errado do pier. Estou no pier 9, não no 7. Você ainda vem? Maya olhou para a tela, um riso escapando da garganta. Claro. Era o pier errado. Ela digitou rapidamente. Longa história. Explico depois. Levantou-se, ajeitando o vestido. Hora de sair com elegância, antes que a situação complicasse ainda mais. Mas ao alcançar a escada, Ethan reapareceu. Já vai embora? O tom era leve, mas havia algo no olhar dele. Desapontamento, talvez? Maya hesitou. Minha amiga finalmente me mandou mensagem. Preciso encontrá-la. Ethan assentiu lentamente. Certo, claro. Ele se aproximou e, de repente, o espaço entre eles parecia carregado de eletricidade. Maya, disse baixinho, eu quis dizer o que disse antes. Esta noite foi inesperada. Ela encontrou seu olhar.
o coração disparando de novo. Ethan colocou a mão no bolso do paletó e tirou um cartão de visita. Se algum dia quiser invadir outro dos meus eventos, me ligue. Maya pegou o cartão, os dedos roçando nos dele, enviando um arrepio pelo braço. Vou lembrar disso. Ela se virou para sair, mas a voz dele a deteve mais uma vez. Maya. Ela olhou para trás. Tenha cuidado ao voltar para casa. Seus lábios se curvaram. Terei. E com isso, ela desceu a escada, desviando-se dos convidados que nem desconfiavam de que ela não pertencia àquele mundo. O coração ainda batia acelerado quando pisou no pier. Olhou para o cartão na mão. Ethan Cross, CEO, Cross Enterprises abaixo. Um número de telefone. Maya guardou-o na bolsa, balançando a cabeça incrédula. O que acabou de acontecer? O celular vibrou novamente. Sophie. Onde você está? Maya digitou. A caminho. Você me deve uma bebida. Várias bebidas. Enquanto caminhava em direção ao Pier 9, o ar frio da noite tocava suas bochechas ainda coradas. Maya não conseguia parar de reviver a noite em sua mente. A maneira como Ethan a olhou, como pediu para ela ficar. Ela dizia a si mesma que não importava. Ele era bilionário. Ela uma estudante universitária sem dinheiro. Mundos diferentes que não se encontravam. Mas, no fundo, sabia que estava mentindo para si mesma, porque quando Ethan Cross sorriu para ela, mesmo que por um instante, a distância entre seus mundos não parecia tão impossível assim. Na manhã seguinte, Maya acordou com a luz do sol entrando pelas persianas de seu pequeno apartamento. A cabeça doía levemente, lembrança do champanhe no iate. O iate? Ela gemeu e cobriu o rosto com o travesseiro. Será que tudo isso realmente aconteceu? O celular vibrou na mesa de cabeceira. Ela estendeu a mão no escuro e apertou os olhos para a tela. Uma mensagem de Sophie. Brunch no Roses. Preciso ouvir tudo. Maya sorriu sem querer e digitou de volta. 11h da manhã. Você paga? 1 hora depois, ela estava sentada à frente de Sophie em um cantinho do Roses Diner, o brunch barato favorito das duas. Sophie se inclinou para a frente, os olhos arregalados de antecipação. Então, conta tudo. Você invadiu o iate de um bilionário. Maya envolveu suas mãos na caneca de café. Eu não sabia que era o iate dele. Achei que era sua festa. Sophie fez uma careta. Desculpa mesmo. Juro que conferi o número do pier, mas devo ter digitado errado. Maya deu de ombros. Está tudo bem. Na verdade, foi até... Ela pausou, procurando a palavra certa. Surreal. Conta tudo. Ele te expulsou? Chamou a segurança? Os olhos de Sophie brilharam de malícia. Não. Ele achou que eu era o encontro às cegas dele. Sophie engasgou com o suco de laranja. Como assim? Nos 20 minutos seguintes, Maya contou toda a noite. A confusão, a conversa com Ethan, a forma como ele a convidou para ficar. Quando terminou, Sophie recostou-se, boquiaberta. Maya, você tem ideia de quem é Ethan Cross? Maya deu de ombros. Um cara de tecnologia, sei lá. Sophie pegou o celular e digitou rapidamente. Virou a tela para Maya. Um artigo da Forbes preenchia o display. Ethan Cross, 32, CEO da Cross Enterprises. Fortuna de 2,3 bilhões de dólares, conhecido por suas táticas de negócios implacáveis e por evitar a imprensa. O estômago de Maya deu um salto. Isso, disse Sophie, sorrindo maliciosamente. E ele te deu o número dele? Maya puxou o cartão de visitas da bolsa e colocou sobre a mesa. Sophie o pegou, examinando como se fosse um artefato raro. Você precisa ligar para ele. De jeito nenhum, respondeu Maya firme. Por quê? Porque, gesticulou vagamente. Olha para mim. Sou uma estudante que mal consegue pagar o aluguel. Ele é um bilionário. Isso nunca daria certo. Sophie revirou os olhos. Quem falou em dar certo? Só liga para ele. Se diverte. Quando foi a última vez que você saiu em um encontro? Maya abriu a boca para argumentar, mas fechou. Sophie tinha razão. Sua vida amorosa praticamente não existia no último ano, soterrada por aulas e turnos no café. Mas mesmo assim, ligar para ele parecia presunçoso.
Ele provavelmente recebia dezenas de mensagens todos os dias. Sophie se inclinou, séria. Maya, ele te deu o cartão. Pediu para você ligar. Isso significa algo. Maya mordeu o lábio, olhando de novo para o cartão. O que ela diria? O resto do dia passou em um borrão. Maya foi para o trabalho no café, servindo lattes e muffins no piloto automático, a mente distante. Cada vez que limpava uma mesa ou reabastecia a vitrine de doces, pensava em Ethan, no jeito como ele a olhou. Na forma como disse, prefiro falar com alguém que não quer nada de mim. À noite, de volta ao apartamento, Maya sentou-se na cama, o cartão de visitas na mão. Sua colega de quarto, Jenna, apareceu na porta. Você está olhando para isso há 10 minutos. Ou liga para ele ou joga fora. Jenna era direta, mas não estava errada. Maya respirou fundo e pegou o celular. Antes que pudesse se arrepender, digitou uma mensagem. Oi, Ethan. Aqui é a Maya, a garota que invadiu seu iate. Só queria agradecer por não me jogar ao mar. O polegar pairou sobre o botão de enviar. Isso é estúpido. Ele não vai responder. Mas então ela lembrou do sorriso dele e apertou enviar. O telefone vibrou. Ela se lançou sobre ele. Uma resposta de Ethan. Maya, eu estava esperando você me procurar. Está livre amanhã à noite? O coração de Maya quase pulou pela garganta. Ela leu a mensagem 3 vezes para ter certeza de que não estava alucinando. Jenna reapareceu na porta. Bem. Maya? Ela levantou o olhar, o rosto se iluminando em um sorriso atônito. Acho que tenho um encontro. Maya passou o dia seguinte em um estado de pânico controlado. Tinha exatamente uma roupa bonita, o vestido preto que já havia usado. Jenna ofereceu algo, mas não servia. Sophie sugeriu fazer compras, mas a conta bancária de Maya riu da ideia. No fim, ela optou por uma blusa creme simples, jeans escuro e botas de cano curto, razoavelmente apresentável. Ethan tinha enviado o endereço. Um restaurante chamado Ato Maya tinha pesquisado o lugar online e imediatamente se arrependeu. Um daqueles restaurantes onde os aperitivos custam mais do que o orçamento da semana inteira de supermercado. Ela chegou 10 minutos mais cedo, os nervos a atravessando como eletricidade. O restaurante estava escondido em um canto tranquilo da cidade, com a fachada discreta, mas elegante. Um manobrista estava próximo à entrada. Maya passou por ele, segurando sua pequena bolsa como se fosse um salva-vidas. Lá dentro, a iluminação era suave e dourada. As mesas estavam espaçadas, cada uma coberta com toalhas brancas. Uma recepcionista, em um vestido preto elegante, a cumprimentou. Boa noite. Tem reserva? Maya hesitou. Estou encontrando alguém. Ethan Cross. A postura da recepcionista mudou instantaneamente, o sorriso se ampliando. Claro. Por aqui. Por favor. Ela conduziu Maya pelo salão até uma mesa em um canto privativo, perto de uma janela do chão ao teto com vista para a cidade. E lá estava ele. Ethan se levantou ao vê-la, vestido com um terno cinza chumbo, sem gravata, com o primeiro botão da camisa desabotoado. Parecia sofisticado, sem esforço, e Maya de repente se sentiu completamente fora de lugar. Você veio, disse Ethan, a voz calorosa. Maya conseguiu sorrir. Você achou que eu não viria? Não tinha certeza, ele admitiu. Por favor, sente-se. Eles se acomodaram e um garçom apareceu imediatamente, servindo água e oferecendo os cardápios. Maya abriu o seu e teve que reprimir um suspiro. Nenhum preço listado. Isso nunca era um bom sinal. Ethan deve ter notado sua expressão porque disse, peça o que quiser. É por minha conta. Maya olhou para ele. Não precisa. Eu que te convidei, disse Ethan simplesmente. Além disso, tenho a sensação de que você tentaria escolher a coisa mais barata do menu só para ser educada. Ela riu, sem conseguir evitar. Você não está errada. Os lábios dele se curvaram. Então deixa eu facilitar. Confie em mim. Havia algo na maneira como ele disse que fez o coração de Maya disparar. Ok. Ethan pediu para os dois, escolhas confiantes e sem hesitação. Quando o garçom saiu, ele se recostou, o olhar fixo nela. Então, Maya Bennett, agora que não estamos em um iate sob falsos pretextos,
Me diga algo real. Maia inclinou a cabeça. Algo real? Ele assentiu. Algo que você normalmente não conta às pessoas. Ela pensou por um momento e disse: Tenho medo de me formar e não saber o que fazer da minha vida. Todo mundo ao meu redor parece ter um plano, e eu só estou improvisando. A expressão de Ethan suavizou. Isso é mais honesto do que a maioria das pessoas admitiria. E você? Maia perguntou. Qual é algo real sobre você? Ele ficou em silêncio por um instante, os dedos traçando a borda do copo de água. Estou cansado, disse finalmente. Cansado de fingir, de performar. Todo mundo espera que eu seja de um jeito, e às vezes esqueço quem realmente sou por trás de tudo isso. A vulnerabilidade na voz dele pegou Maia de surpresa. Ela esperava charme ensaiado, talvez alguma cantada calculada. Mas isso era real. É por isso que ontem à noite foi tão refrescante, continuou Ethan. Você não sabia quem eu era. Não estava tentando me impressionar ou tirar algo de mim. Você só era você. O peito de Maia se apertou. Eu não estava tentando ser nada. Eu estava ocupada demais, ficando mortificada. Ele sorriu. Exatamente o que eu quis dizer. A comida chegou. Pratos lindamente preparados, quase perfeitos demais para comer. Eles conversaram enquanto comiam, a conversa fluindo naturalmente. Ethan perguntou sobre as aulas, o trabalho de Maia na cafeteria, os amigos. Maia se pegou rindo mais do que em semanas. Em um momento, contou sobre a vez em que derramou acidentalmente uma bandeja inteira de lattes em um cliente. E Ethan riu. Um riso genuíno, desarmado, que fez o coração dela pular. Você é perigoso, disse Maia, sorrindo. Por quê? Porque está me fazendo esquecer o quão fora do meu alcance você está. O riso de Ethan se apagou, a expressão ficando séria. Você não está fora do seu alcance. A intensidade nos olhos dele fez sua respiração falhar. Antes que pudesse responder, o celular dela vibrou na bolsa. Ela ignorou, mas ele vibrou de novo e de novo. Desculpe, disse ela, tirando-o. Pode ser importante. 3 mensagens de Sophie. Maia, veja as notícias. Está com Ethan Cross agora? Me ligue o quanto antes. Franzindo a testa, Maia abriu o navegador e digitou o nome de Ethan. O primeiro resultado fez seu estômago cair. Uma manchete de tabloide. Bilionário Ethan Cross visto com mulher misteriosa. Abaixo uma foto granulada, mas inconfundível. Maia e Ethan no iate sentados próximos, o rosto dela virado para ele. As mãos de Maia ficaram dormentes. Ethan percebeu imediatamente. O que houve? Ela mostrou o celular para ele. Ele olhou para a tela, o maxilar se contraindo. Droga. Ele já tem fotos. A voz de Maia se elevou. Isso aconteceu ontem à noite. Ethan passou a mão pelo rosto. A imprensa me segue. Eu devia ter avisado você. Maia deixou o celular na mesa, a mente correndo. Isso é ruim. Muito ruim. Ethan estendeu a mão, cobrindo a dela. Maia, me desculpe. Não pensei que eles iam descobrir tão rápido. Ela olhou para ele, o coração acelerado. O que fazemos? Ele hesitou, depois disse. Ignoramos. Vai passar. Mas mesmo ao dizer isso, Maia percebeu a tensão nos ombros dele. Isso não ia passar tão fácil. E de alguma forma, em menos de 24 horas, sua vida tranquila e anônima tinha sido completamente virada de cabeça para baixo. A caminhada de volta ao seu apartamento parecia surreal. Ethan insistiu em levá-la de carro, mas Maia recusou. Precisava de ar, de espaço para pensar. O celular não parava de vibrar. Mensagens de Sophie, de Jenna, até de conhecidos com quem não falava há meses. Todos tinham visto o artigo. Quando finalmente chegou ao prédio, subiu as escadas até o 3º andar e destrancou a porta, encontrando Jenna esperando, laptop aberto no sofá. Ah, bom. Você está viva, disse Jenna, seca. Comecei a achar que você tinha sido sequestrada por um bilionário. Quase isso, murmurou Maia, deixando a bolsa sobre a mesa. Jenna virou o laptop para ela. O artigo ainda estava no ar, mas agora havia mais. Diferentes tabloides, diferentes manchetes, todas com a mesma foto granulada. Romance secreto do bilionário.
Quem é a misteriosa namorada de Ethan Cross? Maya se sentiu enjoada. Isso é insano. Foi só uma noite. Jenna ergueu uma sobrancelha. Uma noite no iate e agora jantar no Auau. A internet está enlouquecendo. Maya afundou no sofá, enterrando o rosto nas mãos. No que me meti? O celular tocou. Número desconhecido. Ela hesitou, depois atendeu. Alô, Maya. Sou eu, Ethan. Alívio e ansiedade se misturaram em seu peito. Oi. Queria saber se você está bem. Maya olhou para Jenna, que escutava sem disfarçar. Estou bem, só processando tudo. Houve uma pausa do outro lado. Eu sei que é muita coisa. Se quiser recuar, eu entendo. Havia algo na resignação na voz dele que fez o peito dela doer. Não, respondeu rápido. Não quero recuar. Eu só... não esperava por isso. Nem eu, admitiu Ethan. Mas, Maya, se vamos continuar nos vendo, você precisa saber no que está se metendo. A imprensa não vai te deixar em paz. As pessoas vão opinar. Não será fácil. Maya respirou fundo. Está tentando me assustar? Talvez, disse ele com um leve sorriso na voz. Está funcionando? Ela se surpreendeu ao rir. Ainda não. Bom, havia um calor agora na voz dele. Porque eu gostaria de te ver de novo. Quando? Amanhã, disse Ethan. Há um evento de caridade. Traje formal. Sei que é em cima da hora. Ele pausou e Maya captou a pergunta não dita. Quer ir comigo? Sim. A mente de Maya disparou. Um evento de caridade significava mais câmeras, mais atenção, mas também outra chance de vê-lo. E apesar do caos das últimas 24 horas, ela queria isso. Ok, disse ela. Eu vou. Vou mandar um carro para você às 18 horas. E Maya? Sim? Use algo que te faça sentir confiante. Não se preocupe em impressionar ninguém. Depois de desligarem, Jenna olhou para ela boquiaberta. Você vai a um evento de traje formal com um bilionário? Maya assentiu lentamente, ainda processando tudo. Jenna soltou um grito. Isso é insano. Você sabe disso, né? Completamente insano, concordou Maya, mas estava sorrindo. O dia seguinte passou num borrão. Sophie apareceu ao meio-dia com um cabideiro. Chamei um favor, anunciou, dezipando para revelar um deslumbrante vestido azul meia-noite. Maya ficou boquiaberta. Sophie, não posso... Pode sim, disse Sophie com firmeza. Você vai a um evento de caridade com Ethan Cross. Não vai usar seu uniforme de café. Quando finalmente chegou às 18 horas, Maya se colocou em frente ao espelho, mal se reconhecendo. O vestido se ajustava perfeitamente, abraçando suas curvas nos lugares certos. Jenna tinha feito uma maquiagem suave e elegante, enquanto Sophie transformara seus cabelos em ondas soltas e perfeitas. Você parece uma princesa, disse Jenna sorrindo. O estômago de Maya se revirava de nervosismo. Tenho a sensação de estar brincando de vestir roupas de gala. Não está, Sophie respondeu com firmeza. Você pertence a este lugar tanto quanto qualquer outra pessoa. Um toque no celular a fez pular. Uma mensagem de Ethan. O carro está na porta. Maya pegou sua clutch e desceu as escadas. Um elegante carro preto a aguardava, o motorista segurando a porta aberta. Ela entrou, o coração disparado. 20 minutos depois, eles chegaram a um hotel majestoso. Um tapete vermelho se estendia desde a calçada até a entrada, ladeado por fotógrafos. O coração de Maya quase saltou do peito. O porta se abriu e Ethan surgiu, oferecendo a mão. Seus olhos se arregalaram ligeiramente ao vê-la. Você está incrível, disse ele baixinho. Maya corou. Você também não está nada mal. Ele vestia um smoking perfeitamente ajustado e ela teve que se lembrar de respirar. Pronta? Perguntou Ethan. Nem um pouco, admitiu Maya. Ele sorriu, apertando sua mão. Então fique perto de mim. Juntos pisaram no tapete vermelho. Imediatamente flashes explodiram ao redor deles. Ethan manteve a mão na pequena curva de suas costas, guiando-a adiante. Repórteres gritaram perguntas. Ethan, quem é sua acompanhante? Senhorita, qual o seu nome? Vocês estão juntos? A cabeça de Maya girava, mas a presença de Ethan era firme, como uma âncora. Ele não respondeu a nenhuma pergunta, apenas continuou andando.
Dentro do hotel, o caos desapareceu. O salão de baile era de tirar o fôlego. Lustres cintilavam no teto, mesas cobertas de branco e dourado. Convidados elegantemente vestidos se misturavam. Maya respirou fundo. Isso foi aterrorizante. Você lidou perfeitamente, disse Ethan com um sorriso. Ao longo da noite, Ethan a apresentou a várias pessoas, associados de negócios, filantropos, políticos. Maya sorria, apertava mãos, tentando memorizar nomes. Em determinado momento, uma mulher com um vestido esmeralda se aproximou. Ethan, querido, faz tanto tempo. A expressão dele se fechou quase imperceptivelmente. Olá! Vanessa? O olhar de Vanessa deslizou sobre Maya, frio e avaliativo. E quem é esta? Esta é Maya, disse Ethan. Maya, esta é Vanessa Harlow. Charming, disse Vanessa, embora o tom sugerisse o contrário. Ela se virou de volta para Ethan. Devemos nos atualizar depois. Então se afastou com elegância. Maya olhou para Ethan. Ex-namorada? Ele fez uma careta. Algo assim. Antes que Maya pudesse reagir, as luzes diminuíram e uma voz anunciou o início do programa. Eles encontraram seus lugares, e por uma hora, Maya tentou focar nos discursos e apresentações. Mas estava plenamente consciente de Ethan ao seu lado, sua mão ocasionalmente tocando a dela. Quando o programa terminou, Ethan se inclinou para perto. Quer tomar um ar? Sim, por favor. Eles escaparam para uma varanda com vista para a cidade. O ar da noite estava fresco, um alívio bem-vindo. Maya se apoiou no corrimão, contemplando as luzes. Está tudo bem? Perguntou Ethan. Maya apenas assentiu, absorvendo tudo. Ele se moveu para ficar ao lado dela, os ombros tocando. Quero dizer o que disse antes. Você lidou perfeitamente com tudo hoje à noite. Ela se virou para ele, o coração batendo descompassado. Ethan, por que eu? Por que me convidou para vir hoje? Ele a olhou, a expressão sincera e aberta. Porque quando estou com você, não sinto que preciso ser mais ninguém. Posso simplesmente ser eu. A honestidade em sua voz a desarmou. Antes que pudesse duvidar de si mesma, Maya se levantou nas pontas dos pés e o beijou. Por um instante, Ethan congelou. Então suas mãos vieram envolver seu rosto, retribuindo o beijo, lento e deliberado. Quando finalmente se afastaram, o coração de Maya disparava. Desculpe, sussurrou. Eu não peço desculpas, disse Ethan com a voz rouca. Ele descansou a testa contra a dela. Eu quis fazer isso desde o momento em que você entrou no meu iate. Maya riu suavemente, a mão ainda sobre o peito dele. Isso é completamente louco. Ethan concordou, mas sorria. E naquele momento, de pé na varanda sob as estrelas, Maya parou de se preocupar com tabloides, câmeras e a distância impossível entre seus mundos. Tudo o que importava era aquilo, ele, eles, seja lá no que isso estava se tornando. Na manhã seguinte, Maya acordou com seu celular tocando incessantemente. Gemendo de cansaço, ela estendeu a mão e pegou o celular, semicerrando os olhos para a tela. Número desconhecido outra vez. Deixou chamar até cair na caixa postal. Em poucos minutos, mais 3 ligações. Em seguida, uma mensagem de Sophie. Maya, você precisa ver isso agora. Com um pressentimento pesado no peito, Maya abriu o navegador. A primeira manchete fez seu estômago despencar. Ethan Cross e mulher misteriosa trocam um beijo íntimo em gala beneficente. Logo abaixo, uma foto nítida desta vez. Ela e Ethan na varanda, as mãos dele emoldurando o rosto dela, os lábios unidos. Oh, não. Não, não. As mensagens começaram a chegar sem parar. De Jenna, de colegas da faculdade, até do gerente da cafeteria. Maya, é você? As mãos dela tremiam enquanto deslizava por artigo após artigo. Alguns eram inofensivos, cheios de especulações sobre o relacionamento. Outros eram cruéis, analisando sua aparência, questionando por que alguém como Ethan estaria com alguém como ela. Uma manchete dizia: de invasora de iate a namorada de bilionário. Quem é Maya Bennett? O telefone tocou novamente. Desta vez, o nome de Ethan apareceu na tela. Ela atendeu na mesma hora. Ethan. Maya, me desculpa tanto. Eu devia ter sido mais cuidadoso.
Estávamos numa varanda. Eu não achei que... Tudo bem, Maya disse, embora a voz estivesse trêmula. Está mesmo? A frustração de Ethan era evidente. Porque já recebi 6 ligações de repórteres hoje cedo, perguntando sobre você. Minha equipe de relações públicas está em pânico. Maya sentou-se na cama, sentindo o peso daquilo tudo. O que a gente faz? Houve uma pausa. Então Ethan falou. Podemos divulgar uma nota. Algo simples. Confirmar que estamos nos vendo e pedir privacidade. Ele hesitou. Ou... Ou a gente acaba com isso agora. Antes que fique pior. As palavras a atingiram como um golpe. É isso que você quer? Não, Ethan respondeu imediatamente. Mas eu não quero te arrastar para isso. Você não escolheu viver sob esse nível de exposição. Maya fechou os olhos, o peito apertado. Pensou no beijo, no jeito como ele a olhara, no que ele dissera. Quando estou com você, não sinto que preciso ser outra pessoa. Eu não quero acabar, disse em voz baixa. Ethan soltou o ar, o alívio claro na voz. Então enfrentamos isso juntos. Depois que desligaram, Maya ficou sentada em silêncio por um longo momento. Então se arrumou e foi para a cafeteria. O trabalho foi uma distração bem-vinda, mas durou pouco. No meio do turno, um grupo de clientes não parava de encará-la, cochichando. Um deles até tirou uma foto. A gerente, Carol, a chamou de lado. Querida, está tudo bem? Você parece diferente. Maya forçou um sorriso. Estou bem. Só uma semana estranha. Carol lançou um olhar compreensivo. Eu vi as matérias. Se precisar de um tempo, é só falar. Maya balançou a cabeça. Prefiro me manter ocupada. Naquela noite, Ethan foi buscá-la no trabalho. Trocara o carro oficial por algo mais discreto, um SUV escuro com vidros fumê. Entra, ele disse, abrindo a porta. Maya sentou-se no banco do passageiro, grata pela privacidade. Para onde vamos? Para um lugar onde ninguém vai nos incomodar. Eles deixaram a cidade para trás, os prédios dando lugar a árvores e estradas abertas. Por fim, Ethan entrou em uma longa e sinuosa entrada que levava a uma propriedade enorme. Os olhos de Maya se arregalaram. Essa é a sua casa? Uma delas, ele disse, estacionando perto da entrada. Por dentro, a casa era impressionante, mas surpreendentemente acolhedora. Piso de madeira, janelas do chão ao teto, uma lareira crepitando na sala. Ethan a levou até a cozinha e separou alguns ingredientes. Vou fazer o jantar, anunciou. Você cozinha? Maya perguntou divertida. Não parece tão surpresa assim, ele disse sorrindo. Tenho talentos escondidos. Trabalharam lado a lado, Ethan preparando a massa enquanto Maya cortava os legumes. Era fácil, confortável, tão diferente do caos dos últimos dias. Em certo momento, Maya derrubou sem querer uma garrafa de azeite. Ethan a segurou no ar e os dois caíram na risada. Suave, ele provocou. Ei, eu sou garota de cafeteria, não chefe, ela rebateu. Jantaram no pátio dos fundos com vista para um lago que cintilava sob a luz da lua. Isso é lindo, Maya disse suavemente, limpando a garganta. Eu venho aqui quando preciso pensar, Ethan respondeu. É o único lugar onde sinto que consigo respirar. Ela olhou para ele. Obrigada por me trazer aqui. Ele estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dela. Obrigado por não fugir. Eu pensei nisso, Maya admitiu, mas percebi que prefiro enfrentar o caos do que me afastar disso, de você. O olhar de Ethan suavizou. Ele se levantou, puxando-a para ficar de pé, e a beijou. Desta vez, não havia câmeras, nem repórteres, apenas eles. Quando finalmente se afastaram, Maya repousou a cabeça contra o peito dele, ouvindo o batimento firme do coração. Vamos resolver isso, murmurou Ethan. Eu prometo. E pela primeira vez no dia, Maya acreditou nele. Nas semanas seguintes, a vida de Maya se transformou de maneiras que ela nunca poderia imaginar. Ela e Ethan encontraram um ritmo próprio, jantares silenciosos em sua propriedade, ligações tarde da noite, momentos roubados entre suas aulas e as reuniões dele. Mas a atenção da mídia nunca diminuía. Paparazzi a seguiam até a universidade, ao café, até mesmo ao supermercado. Tabloides publicavam histórias todos os dias, algumas verdadeiras,
a maioria exagerada. Um dizia que ela estava secretamente, outra que estava usando Ethan por seu dinheiro. Maya tentava ignorar, mas a pressão pesava. Uma tarde, ao sair da aula de comunicação, um repórter empurrou um microfone em seu rosto. Maya, como é namorar um dos homens mais ricos do mundo? Ela continuou andando, com a mandíbula cerrada. Você acha que esse relacionamento vai durar? Ainda assim, não disse nada. O repórter insistiu, seguindo-a pelo campus. Vamos, Maya. Apenas um comentário. De repente, Ethan surgiu, colocando-se entre eles. Sua expressão era gelada. Não, afaste-se, disse ela. O repórter hesitou. Então recuou. Ethan se virou para Maya, a preocupação evidente no rosto. Está bem? Maya assentiu, mas as mãos tremiam. Ethan a envolveu com o braço, guiando-a até seu carro. Naquela noite, eles se sentaram na sala dele, a lareira lançando uma luz quente pelo ambiente. Eu odeio isso, disse Maya baixinho. Odeio não poder ir a lugar nenhum sem ser seguida. Ethan a puxou para perto. Eu sei, me desculpe. Não é sua culpa, respondeu Maya, mas às vezes me pergunto se tudo isso vale a pena. Ethan se enrijeceu. Está dizendo que quer terminar? Maya engoliu em seco e respondeu rapidamente, olhando para ele. Não estou dizendo que quero terminar. Só estou tentando lidar com tudo. Ele segurou o rosto dela, os olhos buscando os dela. Me diga o que você precisa. Sinceramente, disse Maya, não sei. Talvez apenas uma confirmação de que não estou imaginando tudo, que você também sente isso. O olhar de Ethan se suavizou. Maya, nunca senti isso por ninguém. Você virou meu mundo de cabeça para baixo, e eu não mudaria nada. O coração dela se encheu de emoção, então a beijou, colocando cada gota de sentimento naquele beijo. Mais tarde, enquanto se emaranhavam no sofá, o celular de Ethan vibrou. Ele olhou, a expressão escurecendo. O que é? Perguntou Maya. Ele hesitou, então mostrou a tela, um e-mail da equipe de RP dele. O assunto dizia: entrevista urgente com Vanessa Harlow. Maya se sentou, o peito apertado. O que diz? Ethan abriu o e-mail, a mandíbula se contraindo enquanto lia, depois entregou o celular a ela. Maya passou os olhos pela mensagem. O sangue gelou. Vanessa havia concedido uma entrevista a um grande tabloide, alegando que ela e Ethan estiveram juntos recentemente, que Maya era apenas um caso passageiro e que Ethan voltaria para ela. Isso é loucura, disse Maya, a voz tremendo. Ela está mentindo, disse Ethan firmemente. Vanessa e eu terminamos anos atrás. Não há nada entre nós. Então por que está dizendo isso? Para causar problemas, respondeu Ethan. Ela sempre odiou não ser o centro das atenções. Maya devolveu o celular, o peito apertado. Isso vai piorar tudo. Ethan colocou o telefone de lado e segurou suas mãos. Maya, olha para mim. Ela encontrou seu olhar. Não me importo com o que Vanessa diz. Não me importo com o que os tabloides dizem. A única coisa que importa é você e eu. Confia em mim? Maya engoliu em seco. Sim. Então confie que eu vou resolver isso. E ele resolveu. No dia seguinte, Ethan divulgou um comunicado oficial através de sua equipe jurídica, negando categoricamente as alegações de Vanessa e ameaçando ação legal caso ela continuasse espalhando informações falsas. Os tabloides ficaram em polvorosa, mas Vanessa silenciou. Maya tentou seguir em frente, mas a vigilância constante era exaustiva. Mal dormia. As notas começaram a cair. Até Sophie percebeu. Você parece que não dorme há dias, disse Sophie uma tarde, sentada à sua frente na lanchonete. Não durmo, admitiu Maya. Tudo isso com o Ethan. É pesado demais. Sophie estendeu a mão sobre a mesa, apertando a dela. Você o ama? Maya piscou, pega de surpresa pela pergunta. Eu acho que sim. Então lute por isso, Sophie disse simplesmente, porque esse homem claramente está perdidamente apaixonado por você. Naquela noite, Ethan a levou novamente à propriedade. Sentaram-se à beira do lago, enrolados em um cobertor sob as estrelas. Maya,
Ethan disse baixinho. Tenho pensado sobre nós, continuou, a voz suave. Sobre o que vem a seguir. O coração de Maya disparou. O que você quer dizer? Ele se virou para ela, a expressão séria. Eu sei que tem sido difícil. A mídia, a vigilância, tudo isso. E sei que estou pedindo muito a você. Mas, Maya, eu quero que dê certo. Quero que nós dê certo. Ela procurou seus olhos, tentando decifrar cada sentimento ali. O que exatamente você quer dizer? Quero dizer. Ethan respirou fundo. Estou apaixonado por você. O ar de Maya ficou preso em sua garganta. Ethan, eu não espero que você diga o mesmo. Ele acrescentou rapidamente. Só precisava que você soubesse. Mas ela já balançava a cabeça, as lágrimas queimando seus olhos. Seu idiota. Ela riu entre as lágrimas. Eu também te amo. Alívio se espalhou pelo rosto dele. Ele a puxou para seus braços, beijando-a profundamente. Quando finalmente se separaram, Maya repousou a testa contra a dele. Isto é loucura, sussurrou. Completamente, concordou Ethan, mas eu não mudaria nada. E pela primeira vez em semanas, Maya sentiu que talvez, só talvez, eles pudessem fazer isso dar certo. As semanas que se seguiram foram uma tempestade. Com o relacionamento agora firmemente sob os olhos do público, Maya e Ethan aprenderam a navegar pelo caos juntos. Ethan contratou uma equipe de segurança para manter os paparazzi afastados, e Maya começou a recusar entrevistas, negando-se a alimentar a máquina de tabloides. Mas a exposição teve seu preço de maneiras inesperadas. Em uma noite, Maya estava sentada à sua pequena mesa de cozinha, encarando o laptop. Os exames estavam se aproximando, e ela se afogava em tarefas. Jenna estava por perto, preparando o chá. Você está nisso há 6 horas, disse Jenna suavemente. Talvez devesse fazer uma pausa. Não posso, respondeu Maya, esfregando as têmporas. Já estou atrasada e se eu não mandar bem nesses exames, posso perder a bolsa. Jenna colocou uma xícara de chá à sua frente. Você contou para o Ethan? Maya balançou a cabeça. Ele já tem preocupações suficientes. Além disso, isso é problema meu, não dele. Jenna se sentou à frente dela. Maya, você tem permissão para se apoiar nele. É isso que parceiros fazem. Mas Maya não tinha certeza. O mundo de Ethan era tão diferente do dela. Sim, ele havia sido totalmente solidário, mas ela não queria que ele pensasse que ela não conseguia lidar com a própria vida. No dia seguinte, ela encontrou Ethan para almoçar em um bistrô tranquilo, escondido das ruas principais. Ele parecia cansado, com sombras sob os olhos. Manhã difícil? Perguntou Maya enquanto se sentavam. Reunião do conselho, disse Ethan com uma careta. 3 horas discutindo projeções trimestrais. Emocionante. Não? Ele sorriu levemente. E você? As aulas vão bem. Só estou ocupada. Ethan a observou, o olhar penetrante. Tem certeza? Você parecia estressada. Tenho certeza, disse Maya, forçando um sorriso. Mesmo? Mas ela não estava. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, o peso de tudo desabou sobre ela. A atenção constante, a pressão dos estudos, o medo de não ser suficiente para alguém como Ethan. Ela se encolheu na cama e deixou as lágrimas caírem. O celular vibrou. Uma mensagem de Ethan. Não consigo parar de pensar em você. Espero que esteja tendo uma boa noite. Maya encarou a tela, o peito apertado. Queria contar a verdade, mas as palavras não saíram. Em vez disso, digitou: Você também. E deixou o telefone de lado. Na manhã seguinte, a gerente de Maya, Carol, chamou-a para o escritório da cafeteria. Sente-se, querida, disse Carol gentilmente. O estômago de Maya afundou. Estou em apuros? Carol suspirou. Recebi reclamações. Clientes dizem que os paparazzi na porta estão atrapalhando. E a empresa não está feliz. O coração de Maya caiu. Você vai me demitir? Carol estendeu a mão sobre a mesa, apertando a dela. Não quero fazer isso, querida. Mas preciso que você resolva isso, porque se continuar assim, não terei escolha. Maya saiu da loja se sentindo entorpecida. Sentou-se em um banco do lado de fora, encarando o nada. Tudo parecia desmoronar. O telefone tocou. Ethan.
Ela quase não atendeu, mas no último segundo pegou o aparelho. Oi, disse Ethan, com a voz calorosa. Eu estava pensando. Talvez a gente pudesse. Maia, o que há de errado? Ela não conseguiu segurar mais. As palavras escaparam, tudo de uma vez. Os paparazzi no trabalho, a ameaça de perder o emprego, o estresse da faculdade, a sensação constante de estar se afogando. Eu não sei como fazer isso, Ethan, disse, a voz se quebrando. Não sei como ficar com você e ainda manter minha vida organizada. Houve uma longa pausa. Então Ethan falou baixinho. Onde você está na cafeteria? Fica aí, eu estou indo. 20 minutos depois, Ethan chegou. Não disse nada. Apenas a puxou para seus braços. Maia se deixou desmoronar, soluçando no peito dele. Quando finalmente se afastou, ele segurou seu rosto com cuidado. Por que você não me contou? Porque eu não queria te sobrecarregar, disse Maia. A expressão de Ethan suavizou. Maia, você não é um peso. Estamos nisso juntos. Lembra? Ela assentiu, enxugando os olhos. Ele segurou sua mão. Vamos. Para onde estamos indo? Para um lugar onde possamos conversar. Acabaram voltando para a propriedade dele. Ethan a conduziu para dentro e sentaram no sofá, sem soltar a mão dela. Ok, disse Ethan. Vamos resolver isso passo a passo. Maia suspirou. Posso perder meu emprego. Então você não precisa desse emprego, Ethan disse. Não, ele interrompeu suavemente. Não estou dizendo isso para ser desdenhoso. Estou dizendo, deixa eu ajudar. Você pode trabalhar comigo, fazer algo na área de comunicação, já que é sua especialidade. Algo que não te coloque na linha de fogo. Maia hesitou. Não quero que você pense que estou com você pelo seu dinheiro. Os olhos de Ethan se encontraram com os dela. Eu nunca pensaria nisso. Mas, Maia, você não precisa lutar só para provar um ponto. Deixa eu te apoiar. A sinceridade na voz dele quebrou as barreiras dela. Ela assentiu lentamente. Ok. Nos dias seguintes, Ethan trabalhou nos bastidores. Contratou um publicitário para gerenciar a imagem de Maia e aliviar a pressão. Arranjou para ela um emprego parcial no departamento de comunicação da empresa dele, bem remunerado e compatível com seu horário. O mais importante, fez questão de que ela soubesse que não estava sozinha. Numa noite, sentados à beira do lago, Maia disse: Não sei como te agradecer. Não precisa, disse Ethan. Só fica. É tudo que eu quero. Maia se encostou nele, o coração cheio. Não vou a lugar algum, disse, e estava falando sério. Conforme o semestre se aproximava do fim, Maia encontrou seu equilíbrio novamente. O novo trabalho na Cross Enterprises era desafiador, mas recompensador, e com o apoio de Ethan, suas notas se estabilizaram. A atenção da mídia não desapareceu, mas se tornou mais administrável. Eles aprenderam a ignorar o barulho e focar no que realmente importava, um no outro. Numa sexta-feira à noite, Ethan a surpreendeu. Arruma uma mala, disse pelo telefone. Vamos passar o fim de semana fora. Onde? Você vai ver. Na manhã seguinte, voaram para uma ilha privada que Ethan possuía na costa. Maia saiu do avião, boquiaberta, praias de areia branca, água azul cristalina e uma vila entre coqueiros. Isso é surreal, respirou. Ethan sorriu. Pensei que precisávamos de um tempo longe de tudo. Passaram o fim de semana nadando, explorando a ilha e conversando por horas. Sem paparazzi, sem tabloides, só eles. Na última noite, sentaram na praia assistindo ao pôr do sol. Maia se apoiou em Ethan, o braço dele envolvendo-a. Eu poderia me acostumar com isso, disse. Ethan beijou o topo de sua cabeça. Então vamos fazer disso uma rotina. Ela olhou para ele. Mesmo? Ele assentiu. Maia, eu sei que não tem sido fácil, mas eu quis dizer o que disse. Eu te amo e quero construir uma vida com você. O coração dela disparou. Eu também quero isso. Ficaram na praia até que as estrelas surgissem abraçados. Quando finalmente voltaram à cidade, Maia se sentiu leve, como se pudesse enfrentar qualquer coisa, contanto que Ethan estivesse ao seu lado. Mas a vida tinha outros planos. Algumas semanas depois, o telefone de Maia tocou, número desconhecido.
contra seu melhor julgamento, atendeu. Alô, é Maya Bennett? Sim, quem fala? Aqui é Jennifer Marks, do New York Tribune. Estou trabalhando em uma matéria sobre Ethan Cross e gostaria de te fazer algumas perguntas. O estômago de Maya se apertou. Não estou interessada. Senhorita Bennett, acho que você vai querer ouvir o que tenho a dizer. Diz respeito a algumas irregularidades financeiras na Cross Enterprises, irregularidades que poderiam implicar o Sr. Cross em fraude. O sangue de Maya gelou. Isso não é verdade. Tenho documentos, disse a repórter. Quer que eu faça isso? E se você se importa com o Ethan, vai querer vê-los antes que isso se torne público. Ela desligou, as mãos tremendo. Imediatamente ligou para Ethan. Precisamos conversar. Ele chegou dentro de 1 hora, e Maya contou toda a conversa. A expressão de Ethan escureceu. É uma campanha de difamação, disse ele. Alguém está tentando me derrubar. Quem? Ainda não sei, respondeu Ethan, mas vou descobrir. Nos dias seguintes, Ethan trabalhou com sua equipe jurídica para investigar. Enquanto isso, o jornal Tribune publicou o artigo. Alegações de fraude se espalharam como fogo. As ações de Ethan despencaram. Os acionistas exigiam respostas. Maya ficou ao lado dele, mesmo enquanto a mídia se voltava contra os dois. Uma noite, Ethan chegou em casa exausto. Sentaram-se em silêncio. Me desculpe, disse ele finalmente, por te envolver nisso. Maya segurou sua mão. Você não me envolveu em nada. Eu escolhi isso. Eu escolhi você. Ele olhou para ela, os olhos vermelhos de cansaço. Eu não mereço você. Você está enganado, disse Maya com firmeza. Você merece tudo. E juntos enfrentaram a tempestade. A investigação sobre as alegações de fraude consumia cada momento de Ethan. Sua equipe jurídica trabalhava dia e noite, examinando registros financeiros e entrevistando funcionários. Maya observava o homem que amava se transformar sob o peso das acusações, sua confiança habitual substituída por exaustão e frustração. Uma noite, ela o encontrou em seu escritório, papéis espalhados pela mesa, a cabeça entre as mãos. Ethan, disse Maya suavemente entrando no cômodo. Ele levantou o olhar, os olhos vermelhos. Não consigo encontrar, disse ele, a voz trêmula. A prova. Tem que haver algo, mas não consigo achar. Maya se aproximou, colocando as mãos nos ombros dele. Você vai encontrar. Primeiro você precisa descansar. Não posso descansar, disse Ethan, balançando a cabeça. Se eu não limpar meu nome, tudo que construí, tudo que meu pai construiu, estará perdido. Então me deixe ajudar, disse Maya, puxando uma cadeira ao lado dele. 2 pares de olhos são melhores que um. Nas horas seguintes, trabalharam juntos, analisando documentos e e-mails. A experiência de Maya em comunicação ajudou a identificar inconsistências na papelada. E então ela encontrou uma série de e-mails entre o ex-CFO de Ethan e um investidor externo detalhando um esquema para desviar fundos e culpar Ethan pelas perdas. Ethan, olha isso, disse Maya, mostrando os e-mails em seu laptop. Ethan se inclinou, os olhos percorrendo a tela, a expressão mudando de confusão para fúria e finalmente alívio. É isso, disse ele, a voz tremendo. Isso prova que eu não tive nada a ver com isso. Eles enviaram imediatamente os e-mails para a equipe jurídica de Ethan. Em poucos dias, a verdade veio à tona. O ex-CFO foi preso e o Tribune emitiu uma retratação. O nome de Ethan estava limpo. O alívio era palpável. Pela primeira vez em semanas, Ethan sorriu. Eu não teria conseguido sem você. Ela o abraçou com força. Somos uma equipe, lembra? Mas mesmo após a crise, Maya não conseguia afastar a sensação de que o relacionamento deles havia sido testado de formas que ela jamais imaginara. Naquela noite, enquanto estavam na cama, ela perguntou: Ethan, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Ele apoiou-se em um cotovelo, olhando para ela. Você já se arrependeu disso? De nós? Nunca, disse ele firmemente. Por que pergunta isso? Porque
disse Maia, a voz baixa. Estar comigo tornou sua vida muito mais difícil. Ethan segurou seu rosto, o olhar intenso. Maia, você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Sim, tem sido difícil, mas eu não trocaria nenhum momento. Nenhum. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu te amo, sussurrou. Eu também te amo, disse Ethan, beijando-a suavemente. E naquele momento Maia soube. Não importava o que viesse a seguir. Eles enfrentariam juntos. Meses se passaram e a vida lentamente retornou a um novo normal. A empresa de Ethan se recuperou, mais forte do que antes. Maia se formou com honras, com seu diploma de comunicação em mãos. Continuou trabalhando na Cross Enterprises, prosperando em seu cargo. O relacionamento deles se aprofundou, tornando-se um amor ao mesmo tempo emocionante e estável. Mas Maia não conseguia deixar de se perguntar o que viria a seguir. Uma noite, Ethan a buscou no trabalho. Em vez de irem para casa, ele dirigiu em direção ao porto. Para onde estamos indo? Maia perguntou. Você vai ver, respondeu Ethan com um sorriso misterioso nos lábios. Chegaram ao Pier 7. O fôlego de Maia ficou preso. A Aurora, o iate onde tudo começou. Ethan a conduziu a bordo e os olhos de Maia se arregalaram. O convés estava transformado. Luzes de fada pendiam nos corrimões. Velas tremeluziam em uma mesa lindamente posta. Música suave tocava de caixas de som escondidas. Ethan, o que é isso? Ele pegou sua mão, levando-a ao centro do convés. Maia, há 1 ano você entrou neste iate por acidente e aquele erro mudou minha vida. Ela riu, com lágrimas nos olhos. Mudou a minha também. Ethan enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. O coração de Maia parou. Eu sei que passamos por muita coisa, disse Ethan, a voz firme, mas carregada de emoção. A mídia, a atenção, o caos. Mas em meio a tudo isso, você tem sido minha constante, minha parceira, meu amor. Ele abriu a caixa revelando um deslumbrante anel de diamante. Maia Bennett, você quer se casar comigo? As mãos de Maia voaram para a boca, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, disse ela, a voz trêmula. Sim, 1000 vezes. Sim. Ethan deslizou o anel em seu dedo e, em seguida, a beijou. Ela riu e chorou ao mesmo tempo. Quando finalmente se separaram, Maia olhou para o anel, depois para Ethan. Não acredito que isso é real, disse. Acredite, respondeu Ethan, sorrindo. Porque agora você está presa a mim. Que bom, disse Maia, envolvendo os braços em torno de seu pescoço. Não gostaria de outra forma. Passaram o resto da noite no iate, conversando e sonhando com o futuro. E enquanto as luzes da cidade brilhavam ao redor, Maia percebeu algo. Ela tinha invadido este iate achando que era só uma festa, mas encontrou muito mais. Encontrou amor. Encontrou lar. E encontrou um homem que a via não pelo que o mundo achava que ela deveria ser, mas pelo que ela realmente era. Na manhã seguinte, a notícia do noivado se espalhou, mas desta vez, Maia não se importou. Ela e Ethan enfrentaram as câmeras juntos, de mãos dadas, e quando os repórteres perguntaram como se conheceram, Maia apenas sorriu. É uma longa história, disse ela. Mas digamos que às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando você invade a festa errada. Planejar um casamento enquanto lidavam com a atenção do público não foi tarefa fácil, mas Maia e Ethan encararam tudo com a mesma determinação de sempre. Optaram por uma cerimônia íntima, apenas amigos e familiares próximos na propriedade de Ethan à beira do lago. Sem imprensa, sem tabloides, apenas eles. Os meses que antecederam o casamento passaram voando. Sophie ajudou Maia a escolher o vestido, simples, mas elegante, que a fazia se sentir ela mesma. A irmã de Ethan, Emily, tornou-se uma das amigas mais próximas de Maia, ajudando em cada detalhe. Em uma tarde, enquanto provavam os bolos de casamento, Emily disse: Sabe, nunca vi meu irmão tão feliz. Maia sorriu. Ele também me faz feliz. Emily apertou sua mão. Estou tão feliz que ele te encontrou. O dia do casamento chegou, ensolarado e perfeito.
Maia estava no quarto de hóspedes da propriedade, olhando para si mesma no espelho. O vestido se ajustava perfeitamente, o cabelo preso em suaves cachos, um véu simples completando o look. Houve uma batida na porta. Sophie apareceu com a cabeça. Pronta? Maia respirou fundo. Pronta. Ela caminhou pelo corredor até onde Ethan a esperava, incrivelmente elegante em seu terno sob medida. Quando seus olhos se encontraram, tudo ao redor desapareceu. O oficiante falou, mas Maia mal ouviu as palavras. Tudo em que conseguia se concentrar era Ethan, olhando para ela como se fosse a única pessoa no mundo. Você, Ethan Cross, aceita Maia Bennett como sua legítima esposa? Aceito, disse Ethan, a voz firme e segura. E você? Maia Bennett, aceita Ethan Cross como seu legítimo esposo? Aceito, disse Maia, a voz trêmula de emoção. Então, pelo poder a mim conferido, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Ethan a puxou para perto, beijando-a profundamente, enquanto amigos e familiares explodiam em aplausos. Quando se separaram, ambos sorriram, lágrimas nos olhos. A recepção foi tudo o que Maia sempre sonhara. Dançando sob as estrelas, brindes de entes queridos, risadas e alegria preenchendo o ar. Em certo momento, Ethan a puxou de lado. Venha comigo, disse ele. Ele a conduziu até o lago, afastados da multidão. O que você está fazendo? Maia perguntou rindo. Queria um momento a sós com minha esposa, disse Ethan, e a palavra esposa fez seu coração disparar. Eles ficaram à beira da água, a luz da lua refletindo na superfície. Obrigada, disse Maia suavemente. Por quê? Por me dar esta vida, por me amar. Ethan se virou para ela com expressão terna. Obrigada por invadir meu iate. Maia caiu na risada. Melhor erro que já cometi. Ethan a beijou novamente, lento e doce. Permaneceram junto ao lago por um tempo, abraçados, com os sons da festa ao fundo, como um murmúrio distante. Eventualmente voltaram para os convidados, dançando e celebrando até as primeiras horas da manhã. Quando a noite chegava ao fim, Maia ficou no pátio, olhando para o lago. Ethan se aproximou por trás, envolvendo sua cintura com os braços. Feliz, murmurou ele. Tão feliz, respondeu Maia, encostando-se nele. Ele apoiou o queixo em seu ombro. Eu te amo, Sra. Cross. Eu também te amo, disse Maia. E ela dizia isso com cada fibra do seu ser, porque essa vida, esse amor, era tudo que ela nunca soubera que precisava. E tudo começou com um endereço errado, um mal-entendido e um bilionário que a enxergou exatamente pelo que ela era. 2 anos depois, Maia estava em seu escritório na Cross Enterprises, agora chefe do departamento de comunicação. Sua mesa tinha vista para a cidade, uma paisagem de tirar o fôlego. Mas o que mais a fazia sorrir era a foto emoldurada ao lado do computador. Ela e Ethan no dia do casamento, rindo enquanto cortavam o bolo. O celular dela vibrou. Uma mensagem de Ethan. Almoço, estou morrendo de fome. Maia digitou de volta. Te encontro no lugar de sempre em 10 minutos. Pegou o casaco e saiu, os saltos ecoando pelo chão polido. Ao atravessar o saguão, uma jovem se aproximou, nervosa. Com licença. Você é Maia Cross? Maia sorriu. Sim, posso ajudá-la? A moça corou. Só queria agradecer. Sua história me inspirou a arriscar com alguém que eu achava fora do meu alcance. E agora estamos noivos. O coração de Maia se aqueceu. Parabéns. Fico muito feliz por vocês. A jovem agradeceu novamente e se afastou. Maia continuou até onde Ethan a esperava, encostado no carro. Ela se aproximou e ele a puxou para um beijo. Pronta? Perguntou ele. Sempre, respondeu Maia. Dirigiram até um café pequeno, seu lugar favorito para almoços tranquilos, longe do escritório. Ao se sentarem, Ethan estendeu a mão pelo balcão, segurando a dela. Tenho algo para te contar, disse ele. Maia ergueu uma sobrancelha. Devo me preocupar? Ethan sorriu. Depende de como você se sente sobre expandir nossa família. A respiração de Maia falhou. Você quer dizer? Quero dizer, disse Ethan com os olhos brilhando. Estou pronto, se você estiver.
O sorriso de Maia se abriu completamente. Estou pronta. Enquanto planejavam seu futuro ali, Maia não pôde deixar de se lembrar daquela noite no iate, de como tudo começou com um acaso, um risco e, no fim, um amor que mudaria sua vida para sempre. A noite em que ela tinha invadido a festa errada e conhecido o amor da sua vida. A vida, ela percebeu, tinha um jeito curioso de se desenrolar. Às vezes, as melhores coisas aconteciam quando você menos esperava. E às vezes, o caminho errado te levava exatamente para onde você deveria estar. Os meses seguintes foram cheios de expectativa. Maia e Ethan se preparavam para o próximo capítulo de suas vidas, transformando um dos quartos da mansão em um quarto de bebê. Emily visitava frequentemente, trazendo roupinhas e conselhos não solicitados que faziam todos rirem. Certa noite, enquanto Maia organizava os bichinhos de pelúcia na prateleira, Ethan a envolveu por trás, apoiando as mãos em sua barriga que crescia a cada dia. "Você acredita nisso?" murmurou ele. "Às vezes", respondeu Maia. "Não", admitiu ela. "Parece um sonho." Ethan a virou suavemente. "Se for um sonho, nunca quero acordar." Maia o beijou suavemente, o coração transbordando de emoção. Enquanto o sol se punha lá fora, lançando luz dourada pelas janelas, Maia refletiu sobre a jornada que os trouxe até ali. De uma estudante universitária sem dinheiro, invadindo uma festa em um iate, a construir uma vida com o homem que amava, cada reviravolta tinha valido a pena. Porque às vezes as melhores histórias de amor começam com um erro, e esse erro lhe deu tudo: uma parceria, um lar, um futuro e um amor que duraria para sempre. Obrigado por fazer parte da história de Maia e Ethan. Se você gostou dessa jornada, deixe um comentário contando o que achou. Avalie a história de 0 a 10 e não se esqueça de se inscrever para mais contos românticos. Lembre-se, o amor pode te encontrar nos lugares mais inesperados, até mesmo no iate errado. Até a próxima e continue acreditando na magia das segundas chances e dos felizes acidentes. Tchau.